Os heróis hoje em dia eles são invulneráveis. Você já viu? Ele tá no meio de uma explosão, bate um carro, tal, ele se arrebenta no carro, ele não tem um sangramento. O Hércules não. O Hércules era um herói que sangrava, era um herói que machucava, era um herói que tinha fome, era um herói que sentia frio. Várias vezes ele tinha medo e desta vez não foi diferente. O cara cortou, lanhou, bateu, machucou a pele para tudo que é lado, correndo atrás do desgraçado do javali. E o javali zoando ele. Lá pelas tantas ele falou: chega, chega, não sou invulnerável, daqui a pouco esse bicho vai acabar me matando aos poucos. O que ele fez? Ele pegou e começou a estudar. Ele parou, deixa o javali, larga, 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 deixa o bicho, deixa ele lá. E começou a estudar a topologia, a topografia das montanhas. Ele começou a ver aonde que tinha escarpa, ele foi vendo aonde que era mais plano, ele estudou onde diabos ele estava se metendo. Num segundo momento, ele começou a estudar os hábitos do javali. Não tinha naquele tempo, mas se tivesse, provavelmente ele ia ter um binóculo e ele ia ficar espiando para onde que o javali se dirigia pela manhã, o que ele ia fazendo durante o dia, onde que ele dormia, ele tinha toca, não tinha toca, onde que ele dormia. Ele entrava em contato com outros javalis ou não. Mapeou o cara. Ele mapeou o cara, mapeou o terreno do cara e arquitetou um plano. Olá, tudo bem? Muito obrigado por se juntar a nós em mais esse vídeo. E antes da gente entrar no nosso assunto de hoje, que vai ser a continuação dos 12 trabalhos de Hércules, hoje nós vamos conversar, ele vai falar de uma fera inesperada. Mas antes da gente entrar nesses aspectos, por favor, tira um tempinho, dá um like, comenta, compartilhe, dê alguma manifestação aí pra gente poder fortalecer o nosso algoritmo, ok? Isso ajuda bastante a gente no desenvolvimento do nosso trabalho, tá? Então, uma fraçãozinha de segundo. Pronto, obrigado. Então nós vamos falar hoje um pouco, vamos dar continuidade a uma série de palestras que a gente tem tido aqui, de conversas, sobre os 12 trabalhos de Hércules, né? Para quem está chegando agora, não conhece, já ouviu falar certamente dos 12 trabalhos de Hércules, e os nossos vídeos anteriores falam sobre a anterioridade desses trabalhos e sobre a própria natureza deles. Quem quiser dar uma olhada, é só dar uma procurada lá no nosso canal, os vídeos estão todos lá, são gratuitos, pode usar e desfrutar ali do nosso acervo, tá? E aí você vai ter os outros trabalhos e anterioridade. O trabalho de hoje, que nós vamos dedicar algum tempo, diz respeito à captura de um javali. Mas javali é uma curiosidade só para quem não é tão familiar com a questão das espécies. O javali é geneticamente, ele é exatamente igual ao porco doméstico. Então você pega o porcão, esse daí que você mata para fazer feijoada, aquele porquinho piquititico que você pega como animal de estimação, todos eles são geneticamente iguais ao javali. Só muda obviamente o fenótipo, obviamente muda o comportamento, muda o temperamento, uma série de coisas, mas essencialmente são uma e a mesma espécie. Então havia num monte chamado Erimanto, havia um javali gigantesco, solto, que estava ali atormentando a população. A população os camponeses vieram para Euristeu, que era o primo do Hércules, que determinava quais trabalhos ele tinha que fazer, e falou para Euristeu: olha, seguinte, nós estamos aqui com um problema sério. Esse javali, ele é gigantesco, ele é descomunal e ele está causando um estrago violento nas nossas plantações. O Euristeu estava preocupado porque os trabalhos anteriores do Hércules, o Hércules estava ganhando fama, ele estava ganhando prestígio. Os camponeses vieram pedir a ajuda de Euristeu e já levando em consideração Hércules. E isso começou a incomodar um pouco Euristeu. Então o que acontece? Euristeu estava com medo de vir eventualmente a ser destronado por Hércules, porque Hércules ia crescendo em prestígio de tal forma que o Euristeu começou a temer, daqui a pouco esse cara vai querer ser rei no meu lugar, né? E se existe algo
que é de dificílima elaboração por nós mesmos, por todos, é a ideia de que alguém quer usurpar o nosso trono. Não é essa ideia? Não, nós não temos todos necessariamente essa mentalidade, mas é uma brincadeira, é muito humano eu me tornar possessivo com um lugar, possessivo com um gesto, me tornar possessivo com um título, possessivo com uma pessoa e assim por diante. Então, a brincadeira da dança das cadeiras é exatamente isso, né? Como você não quer perder o seu lugar, né? E isso é muito compreensível. No caso de Euristeu, isso estava se tornando malversado. Ele estava com medo do que poderia vir a acontecer com o reinado dele. Então, restava a Euristeu dar tarefas que fossem de difícil execução, possivelmente tarefas impossíveis, né? E tarefas que fossem as mais difíceis possível. Quem sabe assim a fama, o prestígio do Hércules caía, ele parava de resolver os trabalhos e era isso tudo que Euristeu queria, que a coisa parasse. Aí o que acontece? Acontece que os camponeses vieram se queixar então desse javali para Euristeu, e os camponeses traziam uma necessidade. Eles precisavam que as suas lavouras, que suas hortas parassem de ser destruídas pelo javali e não conseguiam fazê-lo. Euristeu tinha em vista não a necessidade dos camponeses, mas o prestígio dele. Ele pensou: o que eu posso fazer para, assegurar o meu prestígio? Então ele pensou assim: eu vou falar com o Hércules e vou mandar o Hércules tentar fazer alguma coisa com esse javali, daí ele vai passar por bobo. Então vocês veem, uma necessidade brota a partir dos camponeses. Os camponeses estão às voltas com a necessidade. Euristeu está às voltas com o prestígio. E Hércules acaba estando às voltas com a resolução, com a cessação da necessidade. Aí, não só teria que ir atrás do javali, porque vocês têm ideia o que é um javali no mato? Você correr atrás de um javali? O bicho é muito... Qualquer porco é muito arisco no mato. Não é essa coisa que a gente tem no chiqueiro, não. Por isso que eu disse no começo. É uma e a mesma espécie, mas o doméstico está completamente anulado como atleta, né? Ao passo que o do mato, né, o javali, ele continua esperto. Não só ele, os outros porcos selvagens também são muito espertos. Então, não só tinha que pegar o javali, mas tinha que trazê-lo vivo e depositá-lo aos pés do rei. Aí, o Hércules falou: bom, então aí vai exigir força e vai exigir habilidade, porque não é só pegar o javali, jogar despenhadeira abaixo, ele morre e eu trago o defunto. Não, tem que trazer vivo e entregar vivo aos pés do Euristeu. Então, o que o Hércules faz? Ele parte. O nome do lugar aonde o javali se encontrava era o Monte Erimanto. Se você for olhar no mapa, esse monte existe, tá? Existe até hoje. E não é um monte, na verdade é uma cadeia de montanhas. É a mesma coisa do Olimpo, onde os deuses ficariam. É uma cadeia de montes, não é uma montanha, são várias, com neve eterna. Então, Erimanto era uma cadeia de montanhas, eram extremamente difíceis de andar. Para vocês terem uma ideia, o Hércules tentou pegar o javali no inverno. Hoje em dia, século XXI, o Monte Erimanto, no inverno, ele é usado para esquiar. Esse é o Monte Erimanto. Essa é a neve, o Monte Erimanto nevado. Esquiar é uma coisa, você andar é outra. E correr atrás de um javali é outra ainda. Lá vai o Hércules, então. Toca procurar o tal do javali. Eu não sei como ele acabava encontrando. Ele encontrou o javali. Quando o javali viu, ele levantou a cabeça e olhou na direção do Hércules, como se ele conhecesse, e grunhiu, fez aquele barulho de porco
zombando, roncando dele e zombando. Aí começou a corrida atrás do javali. Javali saiu no pau, Hércules saiu atrás dele. E vai que vai. Meu, Hércules, segundo a narrativa, Hércules levou tanto olé, ele apanhou tanto, ele levou tanto drible desse javali, que lá pelas tantas ele estava com os 2 braços e as 2 pernas todas lanhadas e machucadas pela perseguição. Isso mostra a diferença entre o Hércules e um super-herói de filmes de efeito especial de hoje em dia. Os heróis hoje em dia eles são invulneráveis. Você já viu? Ele tá no meio de uma explosão, bate um carro, tal, ele se arrebenta no carro, ele não tem um sangramento. O Hércules não. O Hércules era um herói que sangrava, era um herói que machucava, era um herói que tinha fome, era um herói que sentia frio. Várias vezes ele tinha medo. E desta vez não foi diferente. O cara cortou, lanhou, bateu, machucou a pele para tudo que é lado, correndo atrás do desgraçado do javali. E o javali zoando ele. Bom, lá pelas tantas ele falou: chega, não sou invulnerável, daqui a pouco esse bicho vai acabar me matando aos poucos. O que ele fez? Ele pegou e começou a estudar. Ele parou, deixa o javali, larga, deixa o bicho, deixa ele lá. E começou a estudar a topologia, a topografia das montanhas. Ele começou a ver aonde que tinha escarpa, ele foi vendo aonde que era mais plano, ele estudou onde diabos ele estava se metendo. Num segundo momento, ele começou a estudar os hábitos do javali. Não tinha naquele tempo, mas se tivesse, provavelmente ele ia ter um binóculo e ele ia ficar espiando para onde que o javali se dirigia pela manhã, o que ele ia fazendo durante o dia, onde que ele dormia, ele tinha toca, não tinha toca, onde que ele dormia. Ele entrava em contato com outros javalis ou não, tudo isso. Mapeou o cara, ele mapeou o cara, mapeou o terreno do cara e arquitetou um plano. Ele passou semanas movendo blocos de pedra e, obviamente, blocos de pedra que só alguém com força gigantesca conseguiria levar. Cavou valas fundas, alargou trilhas, né? Ele criou becos sem saída para o javali entrar e ficar encurralado. Então, o Monte Erimanto virou uma caixa de armadilhas. E aí ele resolveu ir lá peitar o javali de novo. Lá foi ele, trombou no javali, mesma atitude, levantou a cabeça, grunhiu e fez aquela cara assim: você de novo, você não cansa de apanhar não? Parece certos clubes, né, de futebol, né, não cansa de levar pior. Aí ele começou a ir atrás do javali. Ele começou a correr atrás do javali, só que dessa vez ele sabia aonde ele e o javali estavam indo. Aí ele fez com que o javali entrasse numa trilha que ia dar uma pirambeira. Mas era uma pirambeira baixa. Por quê? Era para o javali não morrer. Não adiantava o javali cair do topo de um precipício. O javali tinha que cair num lugar em que ele se machucasse levemente ou ficasse atordoado por tempo suficiente para o Hércules poder amarrar as patas dele. Dito e feito. Amarrou, pegou e colocou o javali nas costas. E essa também é uma parte penosa do trabalho, porque o javali, segundo os relatos, o javali pesava mais de 10 homens. Então você imagina, o cara botou no ombro, ele já andava com aquela pele do leão de Nemeia, lembra que ele pegou? Que tinha aquela cabeça de leão, o ombro, depois em cima disso tudo um javali. Ele devia estar muito feio, e mais ainda, a descrição do mito, o Hércules era um cara de proporções gigantescas. Então você imagina a cena, assim, um cara gigantescamente grande,
com uma cabeça de leão carregando um javali, né? Pena que não tinha máquina para fotografar naquele tempo, né? Porque devia ser uma cena ridícula. Mas o fato é que ele trouxe aquele compósito, foi trazido lá de Erimanto até Tirinto, que era onde estava o castelo do... Quando chegou lá, o Euristeu viu e falou: não, aqui não, no meu castelo não. Aí então o Hércules falou: então vem aqui fora. Não vou também. Ah, não vai? Aí o Hércules arrombou a porta, entrou, e os guardas tinham ordem para não deixar entrar. E o Hércules não precisou brigar dessa vez. O que ele falou para os caras? Falou: ele que mandou, ele deu ordem, ele que falou que era para trazer aos pés dele, vivo e aos pés dele. Aí os guardas assim, o Leopoldo falou: é verdade. A gente estava aqui quando ele falou isso. Então Hércules entrou, trouxe o javali, né, todo estourado da neve, fedorento do mato, trouxe e entregou aos pés foi entregar aos pés do Euristeu. O Euristeu correu e pulou para dentro. O texto fala de um vaso. E eu não consegui, confesso a vocês. Se alguém souber, alguém conhecer essa história e souber com mais precisão onde foi que o Euristeu pulou, escreve aí, comenta pra gente poder. Eu não consegui descobrir. Devia ser alguma dispensa, alguma coisa. Foi se esconder lá e o Hércules jogou o javali lá com ele, amarrado mesmo lá, ele e o javali, um javali gigantesco, né? E aí, pelo jeito, isso era para ser uma parte cômica na história. Aí ele pega e vai embora e diz que está à disposição para a próxima tarefa. E aí vai, e com isso o Hércules cresce em popularidade, em prestígio. Veja, o rei falou: não deixa ele entrar com esse porco. E ele falou: não, mas o rei que mandou. Os próprios soldados acataram o que o Hércules falou em detrimento do que o Euristeu falou. Então vocês vejam como a diferença que existe entre o prestígio que é dado pelo meu cargo e o prestígio que me é dado pelo que eu construo. Vejam como é diferente, né? E é a distinção do herdeiro e do não herdeiro. Nada contra o herdeiro, é ótimo ser herdeiro, é muito bom, bacana. E os herdeiros fazem coisas fantásticas, né? Não raro a gente vê coisas formidáveis. Mas existe essa questão: se eu conto com aquilo que me é dado para me sentir bem comigo mesmo, eu posso estar numa rota de colisão. Ao passo que sentir-me bem a partir do que a minha biografia está fazendo é um bem-estar completamente diferente. Não vale a pena guardar esta pequena distinção. E aí os guardas falaram: nós estávamos presentes quando o rei falou tal, e agora ele está voltando atrás. Vejam, eles estavam presentes. Estar presente na cena é a diferença entre existir e não existir. Se os soldados dissessem: ele falou, foi, mas eu não lembro, eu não sei. Esses soldados, para essa matéria específica, são inexistentes. Ao passo que eles existem na proporção em que eles afirmam, eles atestam a presença deles naquele momento. Assim é com a gente. Muitas vezes é uma questão de estar presente, muito mais do que ter uma opinião bacana, ou fazer uma coisa engraçada, ou tentar ser relevante. Às vezes é apenas estar presente é suficiente. Então é isso, o testemunho, né, por extensão, é quando eu asseguro a minha própria presença em algum cenário. Não, eu vi, eu estava lá, eu presenciei. Não, é isso mesmo, eu estava lá, eu participei dessa decisão. Eu não me opus, né? Isto dá sentido e isto dá composição para a nossa existência, para a nossa vida, momento a momento, né? É isso aí, muito obrigado. No decorrer do vídeo,
Em vários momentos aparece ali a nossa chave Pix, aparece também o nosso QR Code. Se você gosta do nosso conteúdo, você quer colaborar, você pode contribuir com a gente aí com o sustento, a manutenção desse trabalho. É isso aí, muito obrigado. Até a próxima.